Nesse vídeo nós vamos ver como investir bem e com pouco dinheiro. Nós vamos ver 5 tipos de investimento, tanto da renda fixa como da renda variável, que a gente pode fazer com menos de R$100. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são esses ativos pra gente já colocar o nosso dinheiro para trabalhar para nós. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você que você pegue as informações, coloque em prática e que você evolua como investidor, que você se torne um investidor cada vez melhor. E o primeiro tipo de investimento aqui que a gente vai falar é de renda fixa e são os títulos públicos. Basicamente existem 3 tipos de títulos públicos, que é aqui o Tesouro Pré-fixado, o IPCA+, e também o Tesouro Selic. Basicamente são esses 3 tipos e eu dividiria eles em 3 categorias. O Tesouro Pré-fixado eu costumo destinar ele a objetivos de curto prazo ou no máximo ali um médio prazo, que varia ali entre 1 e 3 anos. Então, se você está pensando em comprar algo, se você está querendo trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, o pré-fixado ele é indicado para esses casos porque ele tem uma previsibilidade do que você vai ter de retorno. Ele tem uma taxa que é pré-fixada. No caso, essa taxa hoje, janeiro de 2022, ela está em 11,76%. Já é uma taxa que veio crescendo durante o ano de 2021 e hoje ela já se torna atrativa, mas a gente tem que ficar atento, pois se a taxa Selic continuar subindo e ela for lá para 12, 15, 20%, a gente não sabe até onde a inflação vai, você estará pré-fixando esse valor de 11%. Então tome cuidado com isso e ele é então um objetivo aqui de curto prazo. O Tesouro IPCA+, eu já diria que ele é de longo prazo. Aqui a gente pode pensar em aposentadoria, a gente pode pensar na faculdade dos nossos filhos ou algo que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, o que seria o IPCA+? É a inflação, que é indicada aqui pelo IPCA, é um dos índices que medem a inflação no nosso país, mais uma taxa. Então, no caso aqui do Tesouro IPCA+ 2026, é o IPCA, ou seja, inflação, mais 5,38%. Então, você consegue levar esse tesouro a um período um pouquinho mais longo. E o Tesouro Selic, ele é destinado mais para reserva de emergência. É aquele dinheiro que você tem que ter ali à disposição para você sacar ele a qualquer momento, para resolver alguma emergência, alguma coisa que aconteceu na sua vida. E ele serve justamente para isso, ele te protege da inflação, mas ele não te traz aqui grandes ganhos. Ele vai sempre trazer a Selic, o valor da Selic. Mas veja que o Tesouro Pré-fixado você pode comprar com R$30, o Tesouro IPCA+ com R$59, R$60 e o Tesouro Selic um pouquinho mais de R$100 ali, entre R$112 é o mínimo dele. Então veja que a gente já consegue investir aqui em títulos públicos com menos de R$100. O segundo tipo seriam os títulos privados. Nós temos os títulos públicos, que a gente empresta o nosso dinheiro para o governo, e aqui nos títulos privados, então a gente está emprestando o nosso dinheiro para entidades financeiras ou banco. E aqui eu trouxe alguns exemplos, os mais conhecidos, que são os CDBs, as LCIs, LCAs e também as debêntures. O CDB é quando a gente empresta o nosso dinheiro, o emissor dele é o banco, então a gente está emprestando o nosso dinheiro diretamente para algum banco, e aí quando a gente empresta esse dinheiro para o banco, a gente recebe uma taxa de volta. É a mesma maneira que o Tesouro Público funciona, é ali o governo devolvendo o dinheiro para nós, com o reajuste, com os juros. Aqui também os bancos, então eles vão devolver esse dinheiro para nós. Mas uma grande diferença entre os títulos públicos e o privado é que o público, eles são considerados os investimentos mais seguros do país. A chance do governo não devolver esse dinheiro, do governo dar um calote, ela é muito pequena. Então aqui, como já é um banco, nos títulos privados, a gente está emprestando para um banco, para uma entidade financeira, existe um risco bem maior e para auxiliar o investidor nós temos o FGC, que é um Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você colocar o seu dinheiro em CDBs ou LCIs e LCAs, você tem essa proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante até R$250 mil por entidade, por banco, e no teu CPF até R$1 milhão. Então você consegue ter o teu dinheiro investido, você consegue ter essa tranquilidade, o Fundo Garantidor de Crédito vai devolver caso aconteça alguma coisa com esse banco que você está emprestando. Então nós temos aqui o CDB, o banco pega e faz empréstimos geral com ele, e existe cobrança de imposto de renda. Já as LCIs e LCAs, elas são isentas de imposto de renda. Essa é a vantagem sobre os CDBs. Você também é protegido pelo FGC e você empresta aqui o seu dinheiro, então, tanto para bancos como também podem ser para entidades financeiras. As LCIs, letra de crédito imobiliário, e a LCA, letra de crédito do agronegócio. Então você está emprestando o seu dinheiro aqui ou para o setor imobiliário ou para o setor de agronegócio. Como são dois setores importantes do país, e é por isso então que ele recebe essa isenção de imposto de renda.
renda. É como se fosse uma maneira do Brasil, do governo, incentivar as pessoas a auxiliar com esse empréstimo para esses setores. Um terceiro tipo aqui são as debêntures. Aqui elas são mais arriscadas, são todos de renda fixa, mas as debêntures são mais arriscadas porque você está emprestando para uma empresa. E essa empresa ela emite debênture justamente para se financiar, para pegar o dinheiro emprestado para fazer algum projeto, e com isso então a debênture nada mais é do que uma dívida. A empresa está gerando uma dívida, pegando esse dinheiro emprestado para fazer algo. Você tem esse risco da empresa não conseguir fazer o projeto, a empresa passar por algum problema e aí você não tem um FGC para garantir o seu dinheiro de volta. E a cobrança de imposto de renda também depende. Existem alguns casos onde também existe incentivo e elas são isentas, mas na maior parte ela tem cobrança de imposto. O terceiro tipo de investimento são os fundos imobiliários. Aqui a gente investe diretamente no setor imobiliário e eu trouxe aqui então 5 exemplos de 5 FIs, e aqui a gente vê o primeiro deles, que é o IRDM. Ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Esse fundo imobiliário ele pega o nosso dinheiro, ele junta um montante e ele tem títulos atrelados ao setor imobiliário. Existem ali títulos que estão atrelados ao IGPM, ao IPCA, entre vários outros índices que estão atrelados a contratos imobiliários. Por isso que está pagando tanto, pois esses índices eles tiveram uma alta muito grande nos últimos meses e no último ano. Então a gente vê aqui que o IRDM, o valor dele é em torno aqui de 107, 108 reais. O dividend yield, que é os dividendos que ele paga por mês, está em torno de 1,08%, e o dividendo dos últimos 12 meses chegou em 13,35%. É um baita dividendo, e lembrando que esses dividendos eles são isentos de imposto de renda. Aqui uma segunda opção é o Vino 11. Esse é um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em vários prédios comerciais. Esses prédios possuem lá suas salas, que são alugadas para grandes empresas. Essas empresas pagam aluguel, o fundo, o Vino, ele recebe o aluguel e ele distribui para nós, que somos ali os sócios, que nós somos cotistas daquele fundo imobiliário. Então é essa maneira que funciona o Vino. E o valor dele a gente pode comprar, a gente pode se tornar sócio com cerca de 55 reais. O dividend yield mensal está em torno de 0,88 e o dividend yield anual, aquilo que ele pagou nos últimos 12 meses, ficou ali próximo de 11%. Já o terceiro fundo imobiliário é o KISU. Ele é um setor de fundos, ou seja, através do KISU, ele investe em 30 outros fundos imobiliários. Então é uma maneira bem interessante da gente diversificar a carteira. A gente consegue investir nele com um valor bem acessível, em torno de R$ 8,00. O dividend yield dele está em 0,87 e o dividend yield anual próximo de 10% ao ano. Um quarto setor e um quarto fundo imobiliário é o XPLG, e ele é um fundo de logística. Aqui é um fundo que investe em imóveis do setor de galpões logísticos. São aqueles grandes galpões, aqueles grandes armazéns que ficam destinados ali perto das grandes capitais para fazer a logística, para fazer o transporte das mercadorias o mais rápido possível. A gente pode comprar ali em torno de R$ 96,00. O dividend yield dele está um pouquinho mais abaixo dos demais, está em 0,63, mas o dividend yield anual dele ficou então em 7,65. É um ótimo dividendo também. E uma quinta opção que eu trouxe aqui é o VISC, que é um fundo imobiliário do setor de shoppings. Então aqui a gente consegue investir com R$ 101,00 e o dividend yield ele está em 0,78 e os últimos 12 meses ficou em 6%. O que aconteceu é que os fundos imobiliários foram bastante prejudicados durante a pandemia, com vários lockdowns, e agora que esses fundos estão começando a voltar a pagar bem, voltando a normalizar seus dividendos. Mas veja que os fundos imobiliários são excelentes geradores de caixa, são excelentes pagadores de dividendos. Uma quarta opção para a gente investir são as ações. As ações elas são democráticas, a gente encontra a maior parte delas abaixo de R$ 100. E eu trouxe aqui também 5 exemplos. O primeiro deles é o Itaú, é o Banco Itaú, o maior banco da América Latina. O setor financeiro a gente consegue comprar ele com cerca de R$ 20. Nós vemos que o dividend yield ele está em 4,44. Esse é um dividend yield anual, e o payout é um indicador que mostra o quanto que é distribuído do lucro líquido para nós que somos sócios do Itaú. Então se eu vou lá e compro o Itaú, eu sei que em média nos últimos 5 anos o payout dele fica ali em torno de 55%. Ou seja, ela é uma pagadora de dividendos, ela não paga tantos dividendos, mas o setor financeiro ele é interessante, ele paga dividendos e a gente se torna sócio do Itaú e ainda recebe o lucro líquido dessa empresa e dessas outras empresas aqui também. A segunda é a Taesa, é uma das maiores transmissoras de energia elétrica do nosso país. Então ela é uma empresa do setor de energia e nós podemos comprar ali em torno de R$ 36,00. O dividend yield ficou em 12,45, então no último ano ela pagou 12%, um payout de 77%, ou seja, de tudo aquilo que ela lucrou, todo o lucro líquido dela, ela distribuiu 77%. Então a gente vê que ela é uma excelente pagadora de dividendos. Já a VEG é uma empresa do setor de equipamentos, de maquinário e também um foco ali em energia renovável, energia solar. Então a VEG ela é uma baita empresa e ela também distribui seu dividendo. Nos últimos 12
meses ela não distribuiu muitos dividendos, ela ficou em torno de 1,46%. A gente pode ser sócio de VEG com um valor ali próximo de R$30. Já a Ambev é uma das maiores distribuidoras de bebida do nosso país e também da América Latina. A gente pode investir nela com R$14. O dividend yield dela ficou em 4,63%, o que representa um payout de 83%. Então, 83% do lucro líquido dela foi distribuída para nós que somos sócios. Já a última empresa aqui que eu coloquei como exemplo é a Vivo, é do setor de telecomunicações, e a gente pode ser sócio então com R$46 por ação, e o dividend yield dela ficou em torno de 7,44% nos últimos 12 meses e um payout de 98%, ou seja, praticamente todo o lucro líquido dela ela foi distribuída através de dividendos para nós que somos acionistas. Se você está curtindo esse vídeo, deixa seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre trazendo dicas, sempre falando sobre o mercado financeiro para que você aprenda cada vez mais. E sem enrolação, bora lá pro vídeo, vamos ver qual que é esse último tipo de investimento que a gente pode fazer com menos de R$100. E uma quinta maneira da gente investir com menos de R$100 são através dos ETFs, e aqui também eu listei 5 tipos de ETFs. Os ETFs, eles são fundos de investimentos que replicam algum determinado índice. Então, como por exemplo, o BOVA11, ele é um fundo de investimento que replica, que investe no índice IBOV, que são as maiores e as principais empresas aqui do Brasil. Já o IVVB11 é um ETF, então, que investe no índice S&P 500. Ele replica esse índice, que são as 500 maiores empresas norte-americanas. O valor do IVVB11 ficou um pouco acima dos R$100, mas ele está aqui, pois ele é uma excelente opção de ETF, e se a gente juntar um mês ou outro, a gente consegue chegar nesse valor aqui de 286. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele é muito interessante, e ele se valorizou muito nos últimos tempos, justamente pela alta do dólar. Então, uma maneira de você se expor à variação cambial, a esse dólar que está cada vez mais alto. Uma outra opção é o EURP. Ele é um ETF que investe nas maiores empresas europeias, a gente pode comprar ele com cerca de R$12. O Gold 11 é uma maneira da gente se expor a ouro, que é uma reserva do valor, uma maneira da gente proteger o nosso patrimônio, e a gente também investe com cerca de R$10, R$11. E recentemente nós temos também ETFs de criptomoedas, como nós podemos ver com o Hash 11, que nós podemos investir com R$44, R$45, e ele investe principalmente em Bitcoin e Ethereum, sendo que existem também ali mais 6 outras criptomoedas que compõem o índice dele, mas as principais são Bitcoin e Ethereum, sendo Bitcoin cerca de 80 a 85% da carteira desse índice. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Aqui a gente viu então esses 5 tipos de investimento, são os títulos públicos, títulos privados, os fundos imobiliários, as ações e também os ETFs. 2 deles de renda fixa e 3 opções aqui de renda variável. Então a gente vê que investimentos eles são democráticos, a gente consegue investir, a gente consegue diversificar nossa carteira, tanto com renda fixa como renda variável, com um valor bem acessível, um valor menor do que R$100. Então eu espero que esse vídeo tenha te incentivado a buscar mais informações, a estudar um pouco mais sobre o mercado financeiro, e que você comece a investir nesse ano que está começando, pois aí sim você estará acumulando seu patrimônio, acumulando riqueza, para um dia lá na frente, lá no longo prazo, que você venha a viver de renda, que você venha a desfrutar dos dividendos gerados pelo teu dinheiro. É o teu dinheiro trabalhando para você. Então eu espero que você tenha gostado, e se esse vídeo agregou valor para você, deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E sempre falando sobre o mercado financeiro. Então, meu muito obrigado, até semana que vem e falou!